Boa noite, sejam bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. Vocês estão no melhor céu. Enfim, estamos todos juntos aqui nesta semana tão maravilhosa, a Semana Paulo Freire. E hoje, estamos aqui nesse dia maravilhoso, porque hoje é dia de café. Vamos lá tomar um café hoje? Claro, o meu café é muito especial, com esses meus amigos aqui, juntinhos. Eu e vocês, vocês e eu. Vamos juntos, nessa grande alegria. Com vocês, a professora Domênica de Freitas. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, professora Vânia. Boa noite. Obrigada pelo convite, professor Henrico. Ele, professor, aluno, enfim, professor Samuel. Olá, Henrico. Quanto tempo, meu grande amigo. Saudades. Eu também estava morrendo de saudade de todos vocês. Novamente, agradecemos a presença de cada um aí, da onde estiver. Estamos todos juntos aqui, nesse grande café. Nesse café de hoje, para saudar esse grande homem que é Paulo Freire. Para a gente iniciar um debate bem gostoso nesse café, primeiramente eu quero que vocês falem a formação de vocês, o know-how de vocês, da onde trabalharam, quem são vocês. Começo com a professora Vânia. Obrigada. Bom, a minha formação é em administração, com ênfase em marketing, sou pós-graduada em gestão de pessoas, né? Adoro pessoas. Tenho outra formação em liderança e eu trabalho em equipe, e o meu mestrado, né, que foi feito aí, pautado a defesa, foi feita em comunicação com o aplicativo do WhatsApp. Essa é a minha formação. Leciono, né, no nível superior desde o ano de 2000, então aí passando aí por várias universidades. E agora, mais recente, né, desde o ano passado, aqui na ETEC. Então, passando aí por algumas unidades, inclusive aqui a ETEC, né, do Jardim Ângela. Isso mesmo, professora do Jardim Ângela também. Agora, a professora Domênica. Olá, pessoal. Meu nome é Domênica, sou professora de educação infantil. Agora, no momento, estou trabalhando em Osasco como professora concursada de educação infantil. Anteriormente, eu fui diretora e coordenadora pedagógica de 2/6 em São Paulo, na capital. E minha formação é em pedagogia e estou cursando pós-graduação em educação inclusiva e especial. Isso mesmo. Agora, professor Samuel. Olá, galera. Bom, eu sou da área aí de tecnologia de informação, sou formado em ciência da computação, tenho um pezinho lá em rede de computadores, um pezinho lá em engenharia eletrônica, em engenharia metroferroviária, e agora me especializando em ciências de dados. Trabalho também em uma empresa do ramo privado que desenvolve softwares não só no Brasil, como também no mundo inteiro, tá? E também atuo como docente aqui na Escola Técnica do Estado de São Paulo, aonde tive o privilégio de conhecer esse grandioso homem, o famoso pai da administração, gestor Henrico. Olha só, quero dar um grande beijo, um grande abraço a todos da ETEC Carolina Carinhato Sampaio, a minha sede, enfim, da onde eu conheci os professores, né? A professora Vânia, o professor Samuel, enfim, e agradecer também a presença dela, da professora Domênica de Freitas, onde nós somos amigos há mais também de 10 anos aí, nos conhecemos na Escola da Família. Nesse processo como um todo, galera, da educação, nós vemos aí como que o primeiro dilema, a gente vê como que nós estamos pós-pandemia. Vamos já jogar esse elemento tão maravilhoso pós-pandemia. Como nós, docente, vemos aí que estão os discentes na sala de aula. Bom, eu vou começar aí, então, falando, né, pela a visão que eu tenho. Eu vejo um pouco os docentes, né, alguns mais ansiosos, né, ávidos aí por ter esse contato com o professor novamente,
já que eles ficaram tão distantes, né? Por 2 anos aí, basicamente, afastados da sala de aula. Por outro lado, a gente também consegue enxergar que houve, né, claro, uma perda nesse processo. Por quê? Porque é difícil, né, ter disciplina quando a pessoa precisa estudar à distância, né? Então, se você não tem a disciplina de ter aquele horário, de ter aquele comprometimento, eu acredito, né, e vejo aí que houve uma perda sensível do aprendizado. Até porque quando você está em sala de aula, na presencial, o que acaba ocorrendo, né? Você vê alguém ali que está um pouco desligado, né? Que se perde às vezes, né? Fica ali, você chama, traz a pessoa para aquilo, você consegue envolver. Com a distância na tela, a gente não consegue, porque os alunos nem abrem a câmera, né? Para que a gente possa interagir. Então, a gente não tem essa visão, né? Então, eu vejo aí que esse processo aí se perdeu um pouquinho. Não sei o que os meus colegas aqui acham. Bom, eu acho que sim. Eles se perderam um pouquinho. A ansiedade realmente dá aquele gás no aluno. Ah, eu quero estudar, já vou fazer isso aqui porque eu sei que eu vou me atrapalhar. E no final ele aprende, mas só que ele não consegue absorver o conteúdo que é o principal. O fato da pandemia nos dá uma qualidade de estudos melhores, caso a gente consiga, no caso, organizar tudo isso, porque eu falo muito para os meus alunos. Galera, eu sei que muita gente acabou a aula 10h30 até meia-noite e está indo para casa. Vocês ganharam aí 1h30 para estudar e fazer atividade para depois ninguém falar, nossa, ficou mal corrido, eu não consegui por causa do tempo. Beleza, mas também a gente separa alguns tempos para estudar. Temos muitas coisas no ambiente online que nos atrapalham, tipo queda de luz, queda de internet, ou minha, ou do professor, ou alguém foi falar, ou passou algum carro com música aqui na região, ou eu estava deitado assistindo a aula, deu aquela pescada que é muito normal, né, que aconteceu e a gente sabe disso, e tudo mais. A gente recebeu esses alunos, né, agora no presencial, e a gente percebe que eles têm aquela parte de ambientação, né? Chegando, nossa, eu estou numa escola, funciona assim, tenho que me concentrar, eu tenho colegas, eu tenho pessoas para me relacionar e uma outra série de coisas. Eu tenho regras, né? Qualquer momento que eu posso entrar na aula ou sair da aula ou ficar deitado ou ver a aula depois. Então, quando a gente sai desse estado de comodismo que a gente criou, né? Porque se a gente tem uma rotina, tipo, não, vou ficar sentado na frente do computador, não vou ficar na cama deitado, e vai para o ambiente físico, que tem um monte de gente, é uma outra dinâmica. E se o aluno tiver aquele controle, aquela inteligência emocional para entender essa diferença dos dois ambientes, ele acaba, abre aspas, surtando. E isso é muito delicado. No meu caso, né, como eu vou falar agora como aluna, né, assim, estudando em casa, à distância. Eu prefiro, e nesse tempo de pandemia, 1 ano que eu fiquei em casa, eu aproveitei para estudar. Até mesmo eu e o Henrique começamos um curso, uma segunda licenciatura de 1 ano, que nós achamos uma loucura, né, é muito corrido. Ele terminou primeiro do que eu, porque ele é mais dedicado e ansioso, eu sou mais sossegada. Eu não. Sim. Mas eu consigo, né? Assim, eu consigo no meu ritmo, né? E eu gosto até de estudar à distância. Essa coisa de sair de casa, ir para outro lugar, pegar ônibus, pegar trânsito, eu prefiro estudar à distância. Mas eu já tenho a disciplina, aquela coisa de parar, de estudar, de tirar dúvidas, eu consigo. Agora, eu como professora, no retorno, o ano passado, esse ano, eu vejo que as crianças perderam muito com estarem fora desse ambiente escolar. Até mesmo os pais que já tiveram 3, 4 filhos no SEI, ainda ficam perdidos com a rotina, as crianças, a gente percebe que, por exemplo, uma criança já poderia estar falando, né, por causa da idade,
ainda não está falando, estão começando a voltar à rotina. Então, eu acho que, nesse caso, pensando agora nas crianças, eles perderam. Ficaram em casa, assim, protegidos, mas eles perderam em vários aspectos, porque eles voltaram muito bebês, digamos assim, né? Eles são crianças de 0 a 3 anos, então a gente percebe que eles perderam bastante, assim, fora da escola, e a gente vê como que é importante eles estarem lá, presencial, com outras crianças, fora do ambiente de casa, né? Que o ambiente escolar, ele é diferente do ambiente de casa, né? A gente está mais focado no que você vai aprender, nem tanto em te deixar confortável, né? Para você fazer só aquilo que você gosta, né? Até mesmo a parte da alimentação. Então, eu vejo que para as crianças foi uma perda. E para muitos, né, que os maiores tiveram que estudar em casa, eu acho que foi bem complicado. Ainda mais para quem não estava acostumado com estudo à distância. Foi um mix de emoção, né, nesse processo aí, rapidinho voltando, né? Eu não sou ansioso. Quem é ansioso aqui é Samuel. Eu não Que sou. bom, que bom, que bom que você não é. Brincadeiras à parte, né? Todo mundo sabe que eu sou muito ansioso, né? Todo mundo sabe. Aqui fica brigando eu e Samuel. Quem mais? Vânia que sabe, mas Vânia também sabe, Dudu. A Vânia também tá mesmo no embalo meu de Samuel. Enfim. Entendi. A Du é mais tranquila. A Domênica é mais tranquila da Sou. gente aqui, viu? Ela é mais Tô tranquila. bem. Pode ser por causa que eu trabalho com criança pequena, né, gente? Nem tem que ser Isso. tranquilo. Você grita? Paciente. Não grita. Não, ela não grita. Ela não Não grita. grita. Eu falo, vem aqui, eu quero falar com você. Isso. Ela é bem assim. E a gente comenta muito, né, no dia a dia, toda semana a gente conversa sobre educação infantil, e quando eu fiz a faculdade de pedagogia, conversava muito com ela sobre esse tom de voz, até hoje mesmo, né? Antes da gravação, a gente estava conversando sobre isso. Rapidinho, só para não perder, mas a gente já fala do tom de voz e tudo isso, desse processo, o socioemocional, né, que a gente vê o pós-pandemia, a gente vê isso muito latente hoje. Eu vejo muito pelos trabalhos de TCC, do qual eu leciono essa disciplina em RH, e os alunos, eles querem falar muito disso, né? O socioemocional de cada um, como nós estamos, né? O nosso psique do aluno, do professor. Então, a gente vê isso muito, essa preocupação que antes eu não via tanto falar, né, em trabalhos de TCC. Era muito mais recrutamento, seleção e tal. E hoje, muito assim, como o colaborador está. Então, até mesmo nesse processo que a Domênica ressaltou, do indivíduo, né, da criança, da educação infantil, até mesmo essa dificuldade, daqui a pouco a gente vai ver, né, do processo da fala, do andar, que ele não teve esse contato, né? Então, hoje, né, até antigamente, nós tínhamos um medo, né, de um se tocar no outro, tal, na sala de aula, hoje agora ficou, né, sem as máscaras, né? Então, tem professor como eu, coloca a máscara ou não coloca, né? Então, a gente sabe que está liberado, né? Até a professora Vânia, a gente falou, agora a gente vai tirar, né? Então, vamos tirar. Então, esse processo que a gente fica, né? Então, o que eu vejo agora da educação, que fica pós-pandemia, é esse processo ali do tempo perdido que a gente vê que nós tivemos, nesse processo social, que algumas pessoas criaram até mesmo fobia de estar próximos de pessoas, e também desse crescimento de pensar, de auxiliar o outro também, que eu vejo nesse procedimento, né? Então, eu vejo muito nisso. E o processo da fala, né, que a Domênica trouxe ali, do processo que o Samuel colocou, esse processo do gritar, do falar. Então, a gente vê até a tonalidade de voz, que até mesmo a Vânia trouxe isso no mestrado dela, ali a conversa pelo WhatsApp, a gente vê isso muito que houve, né? Então, até mesmo o diálogo, a nossa conversa aqui, o tom de voz, a gente ri, e aí o que o outro, o ouvinte, vai interpretar com isso, não é isso, galerinha, que a gente pode perceber? É verdade. Eu acho que um dos pontos, né, que nós vemos é, às vezes, aquela euforia, né? Então, nós temos os dois lados, né? Os alunos que são eufóricos, né? Então, que estão ali
que querem falar mais alto, eles precisam mostrar que eles estão ali, né? A gente vê bem essa situação, e também aqueles que anteriormente, eu até conversei com os meus alunos na faculdade e notei isso, que alguns são assim, aquele que é falante, ele fala mesmo estando à distância na tela, ele interage, ele pede, né, para abrir o microfone e ele fala, né? Então ele está ali, ele interage, ele responde e tal. E alguns, eu fiz essa indagação, né? Como é que era essa situação? E você sabe que alguns que falaram assim, olha, na sala eu não tenho essa coragem de interagir como eu tenho hoje, né? Ainda, porque tem alguns lugares que a gente ainda está trabalhando remotamente, né? Que é o meu caso. Eles dizem para mim, olha, se fosse numa sala de aula, provavelmente eu não colocaria a minha opinião. Mas como eu não apareço, né? O que aparece? Aparece a voz, a foto só da pessoa, né? Então, também tem esse outro lado, né? Que a gente pode observar. Então, tanto a euforia, ou às vezes mesmo, né? Essa situação. Então, alguns precisam, né? Demonstrar isso. Como a gente também dá aula no presencial agora, né? Eu, você, a professora aqui e o professor Samuel, como a gente tem essa aula no presencial, a gente nota isso nas salas de aula, né? A necessidade de se colocar, né? De se mostrar que está ali presente. Então, é bem interessante esse aspecto, né? Diferente, talvez, se fosse sem ter tido esse espaço de tempo, né? E nós sabemos, né, que a tonalidade da voz, o gritar, né, eu acho que vai poder falar até melhor sobre isso, eu costumo dizer, o aluno não é surdo, né? Então, tem que tomar cuidado até com a tonalidade de voz para não se mostrar muito, não eloquente, né? Mas às vezes até um pouco mais ríspido, porque é essa a visão que às vezes o aluno interpreta. Não sei como é que o professor Samuel vê. Eu também interpreto isso, que eu até estava lembrando dos nossos estágios supervisionados, né, professora? Isso. A gente do professor gritando, e eu até brinco, né? Tudo bem o professor gritar, mas eu penso na voz do professor, né? A gente pensa mais na saúde ocupacional, né, da pessoa. Então, que não vale a pena gritar, porque depois vira um ciclo vicioso e aquilo. Quanto mais alto você fala, entendo que você está se ouvindo pouco. Então, você vai gastando sua voz, ficando rouco e gerando outros problemas de saúde. E eu me recordo também, professora Vânia, do momento online, né? Que a gente queria falar com o aluno, então a gente ia ficar implorando, ai, alguém fala comigo, pelo amor de Deus, nessa câmera. Aí ninguém falava, aí se falava, não, vamos sortear nome. Fulano, tá aí? Não, não tá. Fulano, tá aí? Ah, tá, fala alguma coisa. A gente volta para o presencial e a gente vê alunos que falam e quando falam não param de falar. Isso é muito bom, tá? Não é uma crítica. E a gente vê aluno que nem empurrando no presencial tá falando alguma coisa. Aí, nisso, a gente coloca a nossa reflexão. Será que eu realmente estou ensinando o aluno? Será que o aluno está aprendendo? Ou será que o aluno aprendeu e não quer falar? Ou que o aluno se sente inseguro? Ou porque o aluno é tímido? E um monte de coisa envolvida ao mesmo tempo. Que não dá para a gente concluir ao mesmo tempo. Então, fica difícil, principalmente quando você tem uma sala com 40 alunos, 120 alunos, tentar mitigar o pensamento de cada um. E, ao mesmo tempo, você querer ouvir tudo. Ter uma segurança também, o professor, né? Porque é um padrão de comunicação que, quando nós emitimos uma mensagem, a gente precisa garantir que o receptor a recebeu e a compreendeu. Para quê? Tirar esses ruídos e garantir sempre uma informação assertiva, que nem diz o nosso gestor Henrico.
E a professora Domênica aí da educação infantil, tudo isso que a gente fala, que é a professora Vânia trazendo ali a sua expertise na faculdade, o professor Samuel também falando no curso técnico. E você, professora Domênica, o que você traz da educação infantil, que nós falamos aqui, também serve para as criancinhas menores? Sim, claro, porque no caso, vamos, a minha turminha, eles têm de 1 aninho a 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, são muito pequenos, né? Eles estão iniciando a falar, então eles só falam mãe, um pai, né? Muito difícil falar pai, eles falam mais mãe, e eles se comunicam muito com gestos e com choro. Então a gente percebe quando eles não estão felizes, quando eles estão chorando, eles estão pedindo muito colo. Então você tem que ter aquele olhar muito atento para os gestos deles, né? Para aquele que está muito quieto, por que ele está quieto, né? Não brinca. Então você se preocupa muito com o movimento, porque eles são um movimento, né? E o tom da voz, no meu caso, né, eu como professora, eu sempre gosto de falar baixo, porque falando baixo eles prestam mais atenção. E tirou a máscara, eu amei, porque eu consigo expressar o que eu quero, né? Quando eu estou feliz, eu consigo rir, e quando eu não gosto, eu falo, não pode. Aí você faz uma cara mais assim fechada, e eles entendem super bem. Então, no meu caso, tirar a máscara foi ótimo para essa comunicação. E eu gosto sempre de falar de uma forma calma, para eles conseguirem entender, e também trabalhar muito com afeto, porque eles são muito pequenos, né? Então, eu gosto de falar baixo, porque eles prestam atenção. Se eu diminuir o tom da voz, eles olham assim, o que está acontecendo? Por que está falando baixo? E uma coisa meio que nós fazemos muito com eles, quando eles estão agitados na hora da saída, a gente começa a cantar. A gente canta bem baixinho, bem leve, com voz bem suave, é automático. Todos eles param de chorar e ficam olhando para a gente. Aí daqui a pouco já estão acompanhando com o olhar, com as mãozinhas, já ficam mais calmos. Então, no nosso caso, trabalhar bem, esse dia que eu estou falando, bem baixo, bem calma, a gente consegue acalmar eles. Eu gosto muito da educação infantil, gente, eu sou apaixonada, porque eu acho que é muito amor e muito olhar. Se você não tiver amor e não olhar para eles, né, conhecer eles, você não consegue trabalhar. E a sua resposta é muito devagar, não é rápido que você consegue. Você tem que ter paciência. Então, no nosso caso, tirou a máscara, para mim foi ótimo. Mesmo com um pouquinho de receio de pegar Covid, né? Porque a gente é muito top, troca fralda, limpa nariz, pega no colo. Mas o receio até eu esqueço do Covid, acredita? Eu pego no colo, limpo o nariz, abraço eles. Já tomei a 3ª dose e vamos que vamos, né? Mas eu acho que o tom de voz é muito importante. Até mesmo para a nossa saúde, como ele falou, né? Falar muito alto é a nossa saúde também. Mas eu acho que o tom de voz é importante, manter sempre baixo, que você passa calma para o outro. Um pouco mais alto, mais estressado, você demonstra que uma coisa não está bem. Eu penso assim. É isso, professor Samuel, porque Samuel, eu ia trazer Samuel, mas Samuel já tinha levantado a mão, falei assim, deixa eu falar, que ele quer falar sobre o... Fala essa boca! Bora, gestor Henrique, eu descobri porque a nossa amiga, mestre Vânia, gosta de cantar nas aulas. Viu? Você tá vendo? Eu ia falar isso, Samuel, vamos cantar mais nas aulas, Samuel, porque a Vânia já canta, então a gente tem que aprender ali. Tô precisando pegar exemplos, por exemplo. Realmente, quando eu vejo muito aluno conversando, eu faço aquela ondulação rápida, né, para ele perceber que ele tá falando, ou eu falo mais baixo de propósito, né? E não sei se foi bom tirar a máscara ou se foi ruim, porque realmente eu não sei disfarçar a expressão quando eu não gosto de alguma coisa em sala de aula. Eu também. Eu não sei disfarçar. É por isso que ele tava todo ali não se aguentando. Eu falei assim, isso foi pro Samuel. Eu acho que eu preciso fazer pedagogia. Olha, eu falei para fazer pedagogia, falei. Gente, trazendo agora um pouquinho, rapidinho, um pouquinho uma fala de Paulo Freire, para a gente refletir hoje, nessa semana tão maravilhosa de Paulo Freire. E Paulo Freire disse: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É verdade, galera? Uma verdade incrível, né? Eu acho que assim a educação ela é a base para qualquer profissão,
né? Qualquer. Então, eu acho que essa frase do Paulo Freire vem ao encontro, né, disso tudo. Sem a educação, sem você ter e se apropriar desse conhecimento, como é que você vai poder fazer algum tipo de mudança na sociedade? Tá? Então, eu tenho certeza, né, que eu estou na profissão certa e que, de fato, a gente conseguindo transformar que seja um aluno, né, nós estamos fazendo esse papel que o Paulo Freire tanto colocou e tanto buscou, né, na sua vida, né, para mudar, né, fazer essa mudança. Então, eu acho que hoje, e cada vez mais, nós temos, sim, essa... Não é uma maneira, mas é o quanto que a gente consegue colaborar para essa mudança, né? Então, acho que essa é a minha visão. Olha, aí sim, hein? Dudu! Eu posso dizer que eu sou fruto da educação, né? Nós dois, né? Viemos de regiões periféricas, conseguimos cursar uma faculdade por causa do programa do governo, Escola da Família. Então, nós estamos aqui fazendo o diferencial, né? Porque é muito difícil você mudar a sua realidade sem escola, sem uma educação. Então, quando eu vou à escola, a gente pensa em fazer o melhor, né? Nem que seja um pouquinho, mas fazer o melhor para aquelas crianças, dar um sorriso, né? Tratá-los principalmente com respeito, né? Porque o professor está ali, ele é um modelo, que ele não pode dizer que nós somos um modelo. Então, nós temos que tratar as crianças com respeito desde pequenos, porque eles são seres históricos, eles são pequenos, e tem que tratar eles com respeito, e os pais também. Por mais que os pais não sejam professores, né? São pessoas simples, tem que tratá-los com respeito, né? Eles estão ali levando os filhos, e a gente tem que mostrar respeito tanto pelas crianças quanto por eles. E eu acho que a educação transforma assim. Mas a pessoa tem que querer, né? Não adianta também falar assim, educação transforma se você não for na escola, né? Mas a pessoa tem que querer. E por querer, acho que o exemplo do professor ele faz a pessoa querer, porque eu tive tantos professores bons que me incentivaram a continuar estudando, a querer ser melhor, ter um objetivo. Eu via muito isso no ensino médio. Eu acredito que a educação transforma sim. Ele tem toda a razão. Samuca! Olha, eu concordo com o que a professora Vânia falou. Domênica. Domênica falou também. Eu peguei o apelido que o Henrico falou. Pode falar, Dodô, não tem problema. E realmente, eu concordo muito com a frase de Paulo Freire, porque até falo, né? Para os meus alunos, hoje é o primeiro dia de aula, a gente vai entrar num túnel aí, e eu só sei de uma coisa: todo mundo vai sair do outro lado do túnel, mas eu tenho certeza que ninguém vai sair igual como entrou, e alguma coisa você vai aprender na minha matéria. Tanto é que, principalmente no ensino técnico, né, a gente fala muito sobre interdisciplinaridade, certo? Várias disciplinas, e durante as minhas matérias eu sempre falo, o professor tal ensinou para vocês, não ensinou? É verdade. Vocês já viram isso no curso? A gente já viu. Por mais que a gente vai vendo, né? Por mais que o curso tenha 2 anos ou 1 ano e meio, né? A gente consegue perceber que o aluno consegue associar, consegue lembrar por que aquilo foi dito, e se ele memorizou é porque ele usou aquilo em algum momento para resolver algum problema, alguma circunstância, para ele sair lá do outro lado. Então, de fato, a educação é a maior revolução que tem em cada ser humano, principalmente para o progresso. Sim, é verdade. Eu vejo também dessa forma. A educação ela vai ali modificando o ser, né? Como a professora Domênica ela ressaltou isso, e mais a gente que veio de periferia e crescemos ao longo do tempo pelo estudo, né? Sem o estudo a gente não estaríamos aqui, né? Então a gente vê
essa fala de Paulo Freire que agrega muito à nossa vida. E eu vejo também esse fator que eu sempre falo, do fator socioemocional, sempre carrego comigo. Porque o indivíduo, a gente também tem que entender o ser, porque não tem como só ali, como Paulo Freire ele sempre trazia, né? Ali é só um bancário, só receber. Não, ele também tem informações para nos passar. Nós estamos ali levando os conceitos para esses alunos, para esses discentes, mas esses discentes também, ele tem informação para nos passar. E essas informações são valiosas dentro de uma sala de aula, né? Então, quando a gente fala lá das metodologias ativas, né? Isso que é tão falado aí na faculdade e tal, e aí a gente fala assim, aula invertida, então você já traz o conceito para essa aula, e aí você vem já com conteúdo. Porém, todavia, se o aluno ali, o discente, ele não correu atrás do conteúdo, não viu, e aí na hora da aula a gente vai falar, e aí, o que estava naquele artigo, que estava naquele slide, e comentar. Vai ter aquele que não viu, mas vai ter aquele que viu e vai falar assim, olha, professor, lá na minha empresa, desse jeito, desta forma, lá a Domênica na educação infantil, lá naquela reunião de famílias, de pais, né? E aí o que acontece? Vai trazer informações, e lá a família vai trazer também o dia a dia, como é que é a rotina ali daquela casa, para entender aquela criança, para ela, como educadora ali, saber, professora, tá ali, ó, no meio do ser e entender por que aquela criança chora, como é que ela é, como ela não é. E nós também ali lidamos com jovens e adultos, também a gente começa a compreender cada vez mais. Não é isso, galerinha? É isso. Exatamente isso. Exatamente. Fantástico. Galera, tudo que é bom tem que acabar. Infelizmente. Gente, Infelizmente. foi muito bom. Queria a última fala de vocês, o que Paulo Freire traz na vida de vocês como professores. Então, eu queria aí que vocês se despedissem já, falando um pouquinho de Paulo Freire e como que vocês querem, almeja a educação daqui para frente. Bom, vou começar aí falando que, primeiro, né, a educação, ela realmente ela transforma. Acho que vocês dois que estão aqui acabaram de dizer, trouxeram o exemplo, né, de como que isso mudou a vida de vocês e como muda a vida de tantas outras, né, pessoas que estão aí, né? Pessoas até que hoje, né, são públicas que a gente vê aí, né? Então, como que essa mudança, né, aconteceu? Então, Paulo Freire é motivação. Acho que se eu tivesse que colocar uma palavra, é a motivação de continuar nessa profissão, que é um desafio diário, né? Mas que com certeza traz assim conforto, né, de saber que a gente consegue fazer essa transformação. Então, eu agradeço desde já meu antigo coordenador, atual gestor, né? Muito obrigado pela lembrança, né? E poder participar desse café foi fantástico. Obrigado. Professora Vânia, professora Domênica. Então, Paulo Freire para mim é tudo, né, gente? Eu acho que quando o livro Pedagogia do Oprimido, né, que a gente não pode ser opressor, né? Então eu vejo muito isso na educação infantil, né, da gente não oprimir a criança. Tá chorando, tem que entender por que tá chorando, né? Dá um colinho, conversa, ele entende o que a gente fala, né? Então eu penso muito nisso, em tratar o outro com respeito, né? E dar oportunidade. Eu estou numa região que algumas mães são muito carentes, a gente tem que olhar para elas e pensar, o país está passando por dificuldade, então essa mãe também deve de estar, né? E como o Henrique falou, quando a gente conhece a família, a gente compreende. Quando uma criança ela é mais superprotegida, porque às vezes é filho único, o outro já é mais independente, porque ele é o caçula, e ele aprende muitas coisas com o mais velho. Então é muito importante conhecer a família. E eu acredito nisso, no respeito e no amor. Tem que gostar do que faz, gente. Se não gostar, muda de profissão. Acho que é mais do que uma profissão, porque você sai de todo dia da sua casa, vai ficar com outras pessoas, seja criança, seja adultos, né? E se dedicar, você tem que ter amor para dar. E querer mudar o país, né? Só a educação que vai mudar esse país. Desde os meus lá, pequenininhos, um dia, se Deus quiser, vou estar na faculdade, no ensino técnico,
É isso que eu quero para eles, né? Que eles estudem e tenham uma chance, uma oportunidade. Rico, muito obrigada por esse convite. Foi um prazer conhecer você, professora Vânia, professor Samuel. Estou muito feliz. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Dodô. Muito obrigado. Professor Samuel. Opa! Bom, sobre Paulo Freire, a gente tem uma frase também dele que eu acho muito espetacular, que é uma que se diz que não se pode falar de educação sem amor. E por isso, quando a gente fala de educar, é um ato de coragem, que é uma coisa que a gente vê muito no professor. O professor, ele tem aquele carinho, aquela paixão de procurar o conhecimento, passar o conhecimento, provavelmente ele não vai passar o conhecimento da mesma maneira que ele aprendeu, mas de um jeito, com uma linguagem mais trabalhada, de um jeito que o aluno vai entender de um jeito mais prático, com amor, carinho, dedicação, vai sentar do lado do aluno, vai instruir, e por isso que também a gente fala muito do aluno, a gente também não podemos esquecer de falar de nós, que somos esses corajosos, que estamos na linha de frente, lutando para revolucionar uma sociedade, educar novas pessoas, preparar novos profissionais, que é isso que a gente faz, e isso vai ser o nosso papel, e é uma linda profissão que nós escolhemos para nós. Show de bola! Novamente, quero agradecer a cada um de vocês de estarem aqui comigo nesta noite tão maravilhosa para saudar Paulo Freire. Quero agradecer a minha amiga de fé, irmã, camarada aí de muitos anos. Quero agradecer a Dodô, a professora Domênica da Educação Infantil. Quero agradecer minha amiga, a professora Vânia, muito obrigado. E agradecer meu amigo Samuel, aí de ex-diretor do meu antigo programa lá no Cantos, enfim, me abandonou. Gente, para as brincadeiras, quero novamente agradecer. Em nome da ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará, aqui, todos juntos, fazemos o melhor. Vem aqui, vem para o Cantos. Vem, vem para o Guarapiranga, olha, no canto. Vem para o Guarapiranga, aqui no curso de serviços jurídicos. Até mais, galerinha. Fica com Deus. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Tchau.